Aleluia. Amados, hoje eu gostaria de dar continuidade naquilo que nós já começamos na semana passada. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre paternidade e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que está dentro de paternidade, que é um assunto que eu julgo um dos mais importantes para que a gente entenda algumas coisas que são fundamentais. Um assunto que se fala muito pouco, mas que eu acredito que hoje é uma das maiores enfermidades da igreja. E não sei se você já ouviu falar de orfandade cristã. Então nós vamos falar um pouquinho disso hoje, amém? Você pode fechar os seus olhos mais um momento? Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Sabemos que o Senhor já estava aqui, Deus, muito antes de nós estarmos, que muito mais do que o nosso interesse carnal e humano, o interesse é do Senhor, Deus, que cada um de nós cresça em estatura, graça, conhecimento do Senhor e daquilo que eu creio o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Deus, uma palavra tem incomodado muito o meu coração durante toda essa semana, quando a Tua palavra diz que o menino nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Deus, nós sabemos que tudo já está, Senhor, desde a cruz à nossa disposição. Que toda sorte de bênçãos, como a Tua palavra diz, tanto materiais quanto espirituais, estão à disposição, Pai. Mas quando esse texto diz que o menino nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, eu entendo, Pai, que há um nível de maturidade e entendimento que cada um de nós precisa chegar, Deus, no conhecimento do Senhor, para que algumas coisas sejam liberadas nas nossas vidas. Eu te peço, Pai, essa noite, que cada um de nós, Pai, começar por mim, deixe de meninice, comece a crescer mais um pouco essa noite. Não é tempo mais, Senhor, de nós ficarmos com frescura, com criancice dentro da igreja, olhando as coisas com os olhos da alma, com os olhos da carne, mas é preciso que o Teu Espírito assuma o controle da nossa vida e do nosso coração, para que nós cresçamos, Senhor, e possamos entender a profundidade, a altura de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Eu repreendo toda atrapalhação, toda manifestação do inferno, Pai, toda distração, todo conceito pré-estabelecido na nossa alma e no nosso coração, toda filosofia e cultura humanista, Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. Toda a natureza adâmica que nos afasta de Ti seja quebrada em nome de Jesus. E que o Teu Espírito tenha acesso ao nosso coração essa noite, para que a Tua palavra penetre, Senhor, e traga transformação no nosso entendimento e no nosso caráter, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Aleluia. Teve gente que não falou amém não, hein? Não, você não é obrigado não, querido. Fala não amém também, tá? Não é obrigado a nada, querido. Nós vamos usar esse texto pelo menos essa semana e a próxima, o mesmo texto. Só que na próxima semana eu quero pregar dentro de uma outra ótica a respeito do mesmo texto. Mas eu peço que você tente ficar no salão, não se distraia, para que você não perca toda a lógica e todo o raciocínio. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas 15, a partir do verso 11. Um texto muito conhecido, que se fala nas escolas, muitos pais, até que não têm entendimento de evangelho, ensinam para as crianças. Eu aprendi esse texto a primeira vez, eu era garoto com a minha avó. Ela falava muito desse texto, do filho pródigo, eu decorei ele. Já quando era criança eu já sabia o que era o filho pródigo. Lucas 15, 11 diz assim: E Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Em algumas traduções, 3 refeições por dia, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi:
Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos, alegremo-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo, quando voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o teu irmão, teu pai matou um bezerro, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos, em algumas traduções como um escravo, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Texto um pouquinho extenso, mas é importante nós lermos o texto todo. Esse texto ele ficou conhecido como a parábola do filho pródigo. Pródigo porque a Bíblia não diz o nome dele, nem do mais novo e nem do mais velho. Mas é interessante porque sempre se destaca a figura do pródigo. Mas eu queria hoje aqui colocar uma outra ótica nesse texto. E nós vamos nos deter não somente no filho pródigo, mas no pai e no irmão mais velho. Poderia tranquilamente, se esse homem se chamasse Francisco, esse texto seria os dois filhos de Francisco. Tranquilamente. Mas como a Bíblia não dá nome, então a gente só dá uma viajada. Mas o fato é que em algumas outras traduções, como a Bíblia Vida, ou algumas traduções mais atualizadas, está um homem que tinha 2 filhos. Então eu queria focar isso hoje. Um homem que tinha 2 filhos. Eu gostaria de começar falando de um espírito que está, não um espírito demônio que entra nas pessoas, mas um espírito no sentido de mentalidade, de cultura, de filosofia estabelecida, que está sobre a igreja hoje, a igreja no geral, que é um espírito de orfandade. E nós vemos que esse espírito de orfandade, ele opera da mesma forma nos 2 filhos, no mais velho e no mais novo. Nós observamos o texto, nós vamos ver isso. O mais novo, ele foi embora, se afastou do pai. E o mais velho, ele se isolou. Você vê que todo o tempo ele está fora de casa. A Bíblia só se remete a ele estando no campo, estando longe. Mas eu queria começar falando do pai. Algumas características desse pai. Que nós, às vezes, lemos o texto muito rapidamente, nos detendo só no filho que foi lá zoar o barraco, foi lá para o show do leque-leque, a gente não pensa muito nas características do pai. Esse pai, a primeira característica que eu identifico nele, é que ele era um pai respeitador. E se nós observarmos esse texto, nós vamos começar falando de paternidade. Você pode aplicar isso de diversas maneiras. Você pode aplicar isso na paternidade em relação ao seu pai biológico e à sua vida. Você pode aplicar isso na questão espiritual do seu pai espiritual, que você talvez tenha hoje, ou de alguma figura de autoridade na sua vida no passado, que foi uma figura de paternidade ou não na sua vida. Mas como eu disse na semana passada, existem pessoas que você se remete e para a pessoa e fala assim: pensa no seu pai agora. Tem pessoas que não conseguem nem falar.
porque tiveram uma figura terrível de pai, que ao invés de trazer vida e promoção, trouxe morte, trouxe destruição. E talvez a culpa não tenha sido dele, porque talvez ele só tenha dado o que ele recebeu também. Mas não é esse o foco é que nós precisamos hoje, ver a Deus como Pai. E esse texto ele nos mostra claramente Deus na figura desse Pai. E a primeira coisa que esse pai era respeitador. Por quê? Porque o filho mais novo chegou para ele e falou: me dá a parte da herança que é minha. Ele poderia muito bem, por causa da cultura da época, dizer: não vou dar. Porque a cultura judaica, ela dizia que pedir herança enquanto o pai vivo era maldição. E ele sabia disso. E nós chegamos em muitas igrejas hoje, e se você chega num culto e fala assim: quem quer ser abençoado diz amém. Amém. É o top hoje, é todo mundo, é só bênção, só isso que a galera quer hoje. Mas esse filho, ele entendia a cultura. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar: quem quer ser amaldiçoado diz amém. Só o filho pródigo fala amém, porque ele pediu herança enquanto o pai estava vivo. O pai poderia perfeitamente, com base na cultura da época, não dar a parte dele. Não vou dar. Mas não, ele é um pai respeitador. Então ele deu a parte do filho que pediu e também deu a parte do outro filho que não pediu. Porque ele tinha que tratar os filhos com igualdade. E Deus é assim. Ele é um Deus respeitador. É muito interessante porque quando o povo chega para Samuel e fala: eu quero um rei, Samuel vai falar com Deus e Deus fala para ele: cara, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então o problema não é com você que é o profeta, o problema é comigo. Eu sei que vai ser um desastre, mas dá um rei para eles. Porque Deus estabelece uma regra. Ele chega e fala assim: vocês querem um rei? Tudo bem. Só que a regra é essa: o primeiro dos filhos vai ser para ele, o rei pode tomar. O primeiro das novilhas, o primeiro da colheita, o dízimo de tudo, o rei pode tomar para ele. E o povo assim mesmo diz: nós queremos. Então tem coisas que nós pedimos para Deus, que Deus já sabe de todas as coisas. Ele já sabe que a gente vai quebrar a cara, que a gente vai se dar mal, mas para a gente aprender, de repente, Ele até permite. E Ele fala: eu vou deixar. Eu lembro um dia, a nossa filha maior, ela tinha 2 anos, e eu estava com a Alessandra em casa, e ela pequenininha, 1 ano e pouco, 2 anos, e ela foi tentar subir no sofá. E ela segurou assim, pôs uma perna, e eu vi que ela ia cair. O Alessandro já levantou da mesa e foi correndo, eu segurei ele pelo braço. E não, deixa ela. Mas ela vai cair. Não tem problema, o colchonete está embaixo. Deixa ela cair. Ela precisa aprender limites e ela precisa aprender a se virar um pouco sozinha. Ela precisa ter as experiências dela, ela precisa tomar um tombinho para ela começar a entender um pouco do limite. Aí ele ainda ficou meio assim, falou: nossa, que maldade, né? Não, o colchonete, ela não vai ser nada grave. Só vai rolar e vai cair no colchão. Foi o que aconteceu. Ela pôs a perninha, fez uma forcinha, escapou da mão, rolou, virou chorando, veio: papai, me ajuda. Ajuda. Qual era o objetivo? Ela entender que ela não consegue tudo sozinha e que o papai está ali para ajudar. Então Deus permite algumas coisas. O pai já sabia que o filho ia quebrar a cara. Você quer? Tá bom, toma. Então, muito cuidado com o que você pede para Deus. Na verdade, muito cuidado com a sua motivação. Porque de repente Deus pode te dar, mas de repente não é o centro da vontade de Deus. Mas Deus é um Deus respeitador como esse pai. E Ele dá às vezes, para a gente aprender algumas lições. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem uma regra que muita gente ama, mas muita gente odeia, que se chama livre-arbítrio. Você tem que fazer as escolhas e você tem que ser responsável pelas escolhas que você faz. É uma cultura, muitas vezes, as pessoas, uma época na empresa nós passamos uma crise e um irmão em Cristo veio e falou para mim assim: cara, eu preciso da sua palavra, eu peço conta ou não peço? Não sei, cara, vai orar. Vai falar com a sua mulher, com seus filhos, não sei. Eu sei que eu vou fazer. Não, mas eu preciso da sua palavra. Eu falei: para quê? Para quando der errado você vir me cobrar que a responsabilidade é minha? Não. Vai buscar a Deus. Vai tomar as suas decisões e arcar com as suas consequências.
Coisas carnais são carnais, coisas espirituais são espirituais. Isso não é espiritual, isso é uma coisa prática que você tem que tomar uma decisão. Então busque a Deus, pese o melhor para a sua família e tome uma decisão. Não vem pro meu lado não, filho. Vai se virar com suas coisas aí. Para quê? Para não ter a responsabilidade. Então o pai, ele respeita a sua decisão. Porque você tem que ter responsabilidade pelas suas escolhas. Então o pai, ele é respeitador. E esse pai fez isso. No verso 12 eu aprendo que ele é generoso. Porque ele deu a parte que era de direito de cada um igualmente. Ele deu a parte que pertencia a cada um. Então ele é um pai generoso. Ele não deu uma parte menor, ele não deu uma parte só para aquele que queria ir embora e não deu para o outro. Não, ele trata todo mundo igual. E Deus é assim. Pastor, Deus não faz acepção de pessoas? Não, a Bíblia diz isso. Ah, mas por que uns são mais assim, abençoados, vamos dizer, do que os outros? É essa impressão que dá. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, queridos, mas ele faz acepção de conduta. A regra é igual para todo mundo, os direitos são iguais para todo mundo, o sangue é para todo mundo, o perdão, o amor, é tudo para todo mundo. Mas a sua conduta determina, porque Deus olha e procura verdadeiros adoradores, que o adorem o Espírito em verdade. Então como é que está a sua conduta em relação à palavra? Deus, ele é generoso. O desejo do coração de Deus é te abençoar, é te promover. Deus não quer que você sofra. Mas como está a sua conduta em relação à palavra? Como está a sua vida em relação àquilo que a palavra tem te desafiado e tem te chamado? Eu aprendo no verso 20, que esse pai também, ele é um pai que ele tem compaixão. Porque no verso 20 diz que ele correu, lançou-se no pescoço do filho e o beijou. Imagina um camarada, a Bíblia não diz quanto tempo, cuidando de porcos. Você já foi num chiqueiro? Amém? Você sabe o que é cuidar de porcos? Eu, quando era pequeno, brincava no chiqueiro. Era uma maravilha. Saía cheiroso de lá. Então, cuidar de porcos, hoje em dia tem toda a tecnologia, mas naquela época não tinha. Não era tudo azulejado, tudo bonitinho. Imagina um cara cuidando de porcos, sabe Deus quanto tempo, e chega com aquela roupa. E se o pai fosse pensar como o irmão mais velho, esse teu filho que gastou todo o dinheiro com as prostitutas, olha o coraçãozinho ruim dele. O pai não. Eu não quero saber o que ele fez, o importante é que ele estava morto praticamente, mas ele está voltando. Então, compaixão é isso, é você se colocar no lugar do outro, é independente da condição, você manifestar o amor, a graça e a misericórdia. Esse pai não se importou com o cheiro, com a condição, se tinha sobrado algum dinheiro, não. A vida dele e ele estar comigo é mais importante do que qualquer coisa. Então esse pai tinha compaixão. O verso 20 mostra isso. No verso 28, compaixão 2. Compaixão 2, porque diz que o filho mais velho estava lá fora fazendo biquinho. Ai, não quero entrar. O pai parou o churrasco, deixou os amigos e saiu para conversar com o cabeção que não queria entrar, que estava lá fazendo bico, tirando onda, porque estava cheio de marra e não queria participar do churrasco. Então ele teve compaixão do que chegou e do que não quis entrar. Não, vamos lá. Porque o pai que ama, ele sempre tenta mais uma vez. Ele nunca desiste de cara. Estava feliz porque o outro voltou, mas ele não estava tão feliz porque ainda faltava um para entrar ainda. Então ele parou um pouco de curtir a volta de um e foi lá tentar trazer o outro para perto. Compaixão de novo. No verso 20 diz que ele era um pai carinhoso. Por quê? Porque não diz só que ele chegou correndo e falou: ô vagabundo, ainda bem que você voltou, hein? Vamos lá trocar de roupa logo que você está fedido. Não, ele se lançou no pescoço e o beijou. Carinho. Vem aqui, filho, deixa eu te dar um cheiro, um abraço. Eu estou com saudade, eu preciso de contato físico. Eu preciso sentir você. Eu quero te abraçar, eu quero te apertar. Ele era um pai carinhoso. Ele não se importava com nada. No verso 20 eu também aprendo outra coisa. Quando diz que o pai correu, quando viu o filho ao longe. A palavra do Senhor diz em Tiago: achegai-vos a Deus
e ele se chegará a vós. O que Deus espera? Que você dê um passo para ele correr para você. Muitas vezes nós ficamos achando que Deus responde perguntas. Deus não responde perguntas. Você pode gastar dias orando e perguntando um monte de coisa para Deus, talvez não aconteça nada. Mas se você não fizer tantas perguntas e questionamentos e tiver uma atitude, Deus é Deus que responde respostas. Ele está esperando para ver sua atitude. E quando o pai viu o filho voltando, era tudo que ele precisava. De repente, Deus só está esperando você se manifestar um pouco. Se voltar para ele, começar a dar um passo só na direção dele. Para ele correr para você. Pular no seu pescoço, sabe? Vocês dois assim, rolando no chão, literalmente. Deus te pegar assim, igual quando a minha filha chega e para lá no fundo do quintal e fala: papai! O que, filha? Abraço de corridinha. Eu já sei que eu tenho que fazer até base, porque senão nós vamos cair. Ela vem correndo assim uns 15 metros e vem com tudo e se joga. É esse pai que nós estamos procurando. É esse pai que quer se manifestar para você. É esse carinho. E o mais importante, o que Deus mostra com essa atitude? Ele é um Deus facilitador. Por quê? A ideia dele é encurtar a distância, encurtar o tempo. Deus é um Deus que quer facilitar para você estar perto dele. Lá em Isaías, a gente conversava disso ontem, se não me engano, 44 ou 45, diz assim: porque tu és um Deus que se esconde. Peraí, pastor, mas Deus ele corre, quer pular no pescoço, mas também se esconde. Deus se esconde. Hoje eu fui buscar as meninas na casa do Tadeu, e a Bel entrou correndo e falou: eu vou me esconder, porque eu não quero ir embora. E ela entrou correndo no quarto, mas assim, era só eu olhar que eu já vi o pé dela. Não tinha como ela se esconder. Eu sabia que ela estava ali, eu estava vendo ela. Mas quando Isaías fala para Deus assim: tu és um Deus que se esconde, Deus ele se esconde, mas ele deixa o pé para fora, entendeu? Porque na verdade ele só quer ver o quanto você quer dele. Porque a vontade dele na verdade é correr para você. Sabe quando você chega em casa e o seu filho pequeno, às vezes até grandinho, fala assim: eu vou te pegar, e você sai correndo. E na verdade você podia pegar ele mais rápido, mas você fica se esquivando dele, não deixa ele te pegar. E aí a sua filha vê que ela não tenta 1, 2, 3 vezes, não consegue te pegar. Ela para, põe a mão na cintura e fala assim: ah, papai. Meu, isso aí quebra as pernas. Quando ela faz aquela carinha, aquele biquinho e fala: ah, papai, você deixa ela te pegar. Na verdade você corre para ela e pega ela e não deixa ela escapar. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que Deus quer. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer encurtar a distância. Ele só está esperando você parar com toda a dureza sua, olhar e falar: ah, papai, deixa eu te pegar. Aí ele te pega. Aí você não consegue correr dele. Sabe, às vezes a vida vai passando, a gente vai ficando velho cronologicamente, porque isso é uma coisa que vai acontecer. Você pode jejuar e orar, mas velho você vai ficar. Isso não tem o que fazer. Só que a gente esquece, a gente vai ficando velho aqui, no espírito. E a gente vai deixando a vida endurecer o nosso quebrantamento. E a gente fica duro por fora e duro por dentro. E a gente esquece do quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? A palavra quebrantamento, se você for pegar a raiz do original dela, quer dizer assim: retirar toda a força. É você pegar uma folha de papel e amassar ela. E ela fica molinha. Você tira toda a força dela. Pessoa quebrantada é uma pessoa que não é resistente para que o Espírito se mova e toque o coração dela. Outra coisa que eu aprendo: esse pai, ele é um pai restaurador de identidade. Quando o filho volta e ele fala: põe uma roupa nova, põe uma sandália nos pés, pega um anel e põe no dedo. Na tradução da Bíblia Viva, que é uma tradução mais contemporânea, está escrito assim: pegue o anel da família e coloque no dedo. Esse pai é um pai restaurador de identidade. Por que o anel de família? Para que ele, mesmo tendo errado e desperdiçado tudo um dia, ele possa chegar nas portas da cidade, onde os anciãos ficavam,
E aí alguém vai falar, ó, o vagabundo aí que gastou todo o dinheiro, quase faliu a família dele. Ele vai falar assim, não. Ó, o anel está aqui, ó. Meu pai me restaurou, eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho perdão. Eu não sou um perdido, eu não sou um largado, tá vendo, ó? Eu uso sandália. Sabe o que quer dizer a figura da sandália? Sandália, naquela época, só escravo andava descalço. Quem usava sandália era filho. Escravo não usava sandália. Ele está dizendo, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo da minha vontade. Eu sou sujeito ao meu pai, eu tenho uma identidade, eu tenho uma família. Eu não sou largado no mundo. Então, quando Deus vem e começa a restaurar a sua vida, Ele quer pôr um anel no seu dedo, Ele quer calçar os seus pés, Ele quer te dar uma roupa nova, para que você não seja envergonhado mais. Alguém pode chegar e te apontar, mas de verdade, querido, quem te aponta e te acusa é porque não viu ainda o que Deus já está fazendo na sua vida. É que está te julgando por causa daquela figura do passado. É porque não sabe a restauração que está dentro de você. Então deixa as pessoas falarem. Não se importa com isso não. O importante é você saber quem você é em Cristo. O importante é você saber que você tem um anel no dedo, que você tem os pés calçados no Evangelho, que as suas vestes foram trocadas e que o seu pecado, por mais sujo que ele fosse, ele foi lavado e o sangue está sobre a sua vida. No verso 23 eu aprendo que esse pai é um pai alegre. É um pai que gosta de festa. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus é um Deus que gosta de festa. Deus é um Deus alegre. Normalmente quem não gosta de festa são os irmãos mais velhos. Então, infelizmente, todo lugar tem Judas e todo lugar tem irmão mais velho que não gosta de festa. Isso é normal. Sempre vai ter um Judas e sempre vai ter um irmão mais velho que não vai concordar com a festa. Mas esse pai rapidamente ele disse: pega o bezerro, mata, chama a galera, vamos fazer um churrasco. E a festa foi completa, porque diz que o irmão chegou e perguntou: o que está acontecendo aí? E o servo disse: mataram o bezerro, estão fazendo um churrascão, assistindo o UFC, está passando bem no horário da festa, música e dança. Festa completa, churrasco, música e dança. Aí o bicão vai e fala: não vou entrar. Sempre tem os caras que não gostam. Mas Deus é um Deus alegre. Eu não sei que conceito de Deus que te passaram um dia. Como eu falei para uma pessoa assim um dia na rua: cara, quem é Deus para você? Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra e de todo o universo, e que quem não concorda com Ele, Ele manda para o inferno. Eu falei: nossa, cara, que Deus horrível que mostraram para você. Não é esse Deus que você conhece? Cara, de verdade, não. Esse não é o Deus que eu conheço, não. Que Deus que você conhece? Conheço um Deus que é meu Pai. Primeira coisa, Ele é meu Pai. E Ele é poderoso, Senhor do céu e da terra. Mas Ele é meu Pai primeiro. E muito mais do que me mandar para o inferno, Ele quer me lavar com o sangue, me restaurar e me ver de pé. Então, o desejo dele não é que eu vá para o inferno, é que eu fique perto dele. Na verdade, Ele me ama tanto que se eu quiser ir para o inferno, eu vou ter que me esforçar muito. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então é muito mais fácil eu ir para o céu do que eu ir para o inferno. Eu vou ter que assim zoar muito mesmo para eu ir para o inferno, de tanto que Ele me ama. Aí o cara ficou me olhando e falou: eu nunca tinha pensado nisso. Cara, de verdade, eu não sei que Deus que te apresentaram, mas não é por aí o negócio não. Então o nosso Deus é um Deus alegre, de festa, que te ama e quer o melhor para você. Mas o grande problema é que nós podemos ter um pai com todas essas características, tanto biologicamente, como um líder espiritual, no caso um pastor, um líder de grupo, ou um mentor espiritual, como eu tenho, um mentor que tem me ajudado a crescer muito. Nós podemos ter uma figura biológica, espiritual, alguém que seja uma referência para você, que seja tudo isso, porque esse pai, ele era tudo isso. Você pode pegar o contexto todo e ler, e você identifica tudo isso e muito mais. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que perdoa, um pai que não desiste dos filhos, um pai que deixa tudo pronto para quando o filho voltar, um pai que acredita que o filho vai voltar,
Um pai que não desiste nunca. Um pai que ama acima de tudo e que está pronto para restaurar. Você pode ter um pai com todas essas características, mas se você for doente na sua alma, ainda assim, o espírito de orfandade vai reinar na sua e na minha vida. É exatamente nesse ponto que eu vou entrar agora. Porque o grande problema desse texto não estava no pai. O grande problema desse texto não está na casa do pai. O grande problema desse contexto está no espírito de orfandade que reinava no coração dos dois filhos. Quem tem um problema ativo na sua alma de espírito de orfandade são esses dois malucos, o mais velho e o mais novo. Eles não sabiam desfrutar do relacionamento e da presença do pai. Por quê? O mais novo, a primeira oportunidade que ele teve, ele juntou tudo e foi embora. E o mais velho pegou a parte dele e foi para onde? Para o campo. Não ficou perto do pai. Em nenhum momento nesse texto você vê os filhos se relacionando com o pai. Espírito de orfandade. Isso acontece espiritualmente, isso acontece biologicamente. Quantas pessoas eu conheço? Quantas pessoas nós já acompanhamos nessa trajetória de noivos, casados, liderança, que fala assim, eu não vejo a hora de casar, eu sumi da casa do meu pai. Quantas pessoas não têm isso dentro do coração? Casam errado, sacrificam um momento importantíssimo da vida, simplesmente para se ver longe do pai e da mãe. Simplesmente para sumir, porque não aguenta olhar na cara do pai. Porque tem um problema com o pai. Ao invés de resolver o problema, cria outro problema, se afastando do pai. Foi exatamente o que aconteceu com esses dois. Ao invés de resolver o problema, cada um dos dois criou outro problema, decidindo as coisas da sua vontade, da sua cabeça. O filho mais novo foi embora, e o mais velho se enfiou no trabalho. Só campo, 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 trabalho, e não quero saber de mais nada, para não pensar no problema. O negócio é tão louco. Olha só no verso 29. Diz assim: mas ele respondeu a seu pai: eu sirvo-te há tantos anos como um escravo, sem transgredir nenhum dos seus mandamentos, e você nunca me deu nada. É verdade isso, que ele nunca deu nada? Não. Porque lá atrás, no começo, quando o filho mais novo chega e fala, dá a minha parte, diz o texto, e o pai repartiu para um só, para os dois. Toma aqui, faz o que você quiser. Chamou o mais velho, assim como eu dei a parte do seu irmão, toma a sua parte também. Sabe qual é o nosso problema, queridos? O espírito de orfandade, ele faz com que a gente não valorize tudo que o pai já fez na nossa vida. Nós só sabemos ficar dentro da igreja, diante de Deus, com uma lista de coisas a fazer. Chegamos no domingo, jogamos na cara de Deus todas as nossas necessidades e anseios carnais, e falamos, aí Deus, se vira e se vira rápido, que eu quero essas coisas aí. Não valorizamos, e ficamos reclamando de coisas que nós não alcançamos. Ah, eu queria um carro, uma casa, um emprego, uma roupa, eu queria tudo isso. Só pensamos na bênção, nas coisas que nós queremos, mas em nenhum momento nos preocupamos em nos relacionar com o Pai. E esse espírito de orfandade faz com que nós sejamos altamente exigentes com o nosso Pai, seja ele físico ou espiritual, e nos esquecemos de tudo que ele já fez. E aí nós temos a cara de pau de virar para Deus e falar, poxa Deus, você não me dá nada, né, do que eu peço. É cara de pau, e o que ele já te deu lá atrás? Como filho mais velho, esqueceu de tudo que Deus já fez? Amados, de verdade, por entendimento bíblico, se a partir de amanhã, segunda-feira, o Espírito Santo resolver não me usar mais, nem um dia para pregar a palavra, retirar essa unção da minha vida, eu tiver que continuar trabalhando como eu trabalho normalmente, e Deus não me der nenhuma bênção, até o dia em que eu ficar nessa terra, o último dia, e não for usado para pregar para mais ninguém,
ainda assim eu tenho certeza absoluta que Deus me ama, por causa do que Ele fez lá na cruz, lá atrás. E eu não vou ter a cara de pau de chegar e ficar cobrando Ele de nada. Então nós temos que aprender a ser satisfeitos. Primeiro, com o relacionamento que nós temos que ter com o Pai. E tirar os nossos olhos das coisas materiais. Porque o grande problema é esse. Um quer a bênção, o outro quer a bênção, mas ninguém quer relacionamento. Em nenhum momento você vê relacionamento com o Pai. As pessoas não estão preocupadas com relacionamento. Porque a Bíblia diz, existe um espírito, que é o espírito de dar e dar, e nunca se satisfaz. Um abismo chama o outro abismo. Se você não é completo e satisfeito no seu relacionamento com Deus, você vai sempre precisar de alguma coisa para suprir aquilo. Falei isso com um pastor outro dia, ele ficou meio chocado. Mas eu falei, querido, é verdade. Não faça da sua igreja um circo, senão você vai ter que se vestir de palhaço todo domingo. Ensine as pessoas a serem satisfeitas no seu relacionamento com Deus. E não dê coisas para ela. Senão toda semana você vai ter que dar uma coisa ungida para ela permanecer ali. A gente não precisa de coisa ungida. A gente não precisa de pacote de sal, de flor, de lenço, essa porcariada toda. A gente precisa de relacionamento com o Pai. Só isso que a gente precisa. E aí quando você aprende a ser satisfeito com a presença do Pai, as outras coisas não são mais importantes. Porque aí indifere se tem ou se não tem. Mas o espírito de orfandade, ele é um problema nas nossas vidas. E aí você fala assim, mas o filho mais novo foi pior do que o filho mais velho. Vamos ver se foi. Muitas vezes nós achamos que o filho mais novo, ele é pior. Porque ele saiu com as prostitutas, ele bebeu, ele foi no forró, lá no risca-faca, e ficou lá zoando o barraco, até acabar o dinheiro. Você fala, lógico que ele foi pior que o outro. Sério. Mas o mais velho também, ele ignorou o pai. E pior de tudo, em nenhum momento você vê os dois irmãos se falando. Você pega todo o contexto, eu peguei 4 traduções diferentes para ler. Em nenhum momento os irmãos se falam. A grande questão é, você já viu assim, casais que você olha o filho e fala assim, nossa, isso aqui é a miniatura do pai. Isso aqui é a miniatura da mãe. Até o jeito de andar, de falar, as atitudes, até a música que canta, o jeito de dançar, quer se vestir igual ao pai, se vestir igual à mãe. Por que isso acontece? Porque naturalmente o filho, ele adquire as características do pai. O que me prova que esses dois não tinham relacionamento com o pai, porque o pai era tudo isso que nós lemos no começo. Perdoador, cuidadoso, queria amar, queria fazer tudo para ajustar tudo. Esses dois não. Eles não adquiriram nenhuma característica do pai, porque eles não se falam. Eles não tentam fazer tudo ficar bem. Eles querem se afastar. Um não ama o outro, e os dois não estão preocupados com o coração do pai. Os dois só estão preocupados com a sua vontade. Isso é uma manifestação do espírito de orfandade. Um vai para longe fisicamente, e o outro só está dentro da casa, mas está longe aqui no coração. Quantas pessoas que não saem das igrejas? Eu tive com 3 pastores essa semana, amigos meus, conversando. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. As pessoas vão e vêm, focam no líder, mas na verdade o problema é com o dono da casa. Não concordam com o pai. Tem um problema mal resolvido com o pai. Então, quando não saem da igreja fisicamente, saem da igreja espiritualmente. Só são frequentadores de culto. Só está aqui de corpo presente. Mas o coração não está mais. Espírito de orfandade. Problema de relacionamento com o pai. Precisa ser resolvido isso. O mais novo, ele tinha um outro problema. Agora eu já peguei a herança, então não estou nem com relacionamento. O grande problema hoje, muita gente procurando bênção. Eu vou lá porque eu vou ter 3 carros importados, 2 empresas. Outro dia me perguntaram, nossa, mas lá todo mundo tem empresa, né? Todo mundo é empresário, e quem que trabalha?
Falei, o pessoal das outras igrejas, é tudo empregado do pessoal de lá. E aí vai, tem empresário, ganha carro, iate, jatinho. Querido, Deus pode te dar tudo. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Aí vira uma bagunça. Aí você perde o coração. Então Deus, Ele pode te abençoar, eu quero que Ele te abençoe. Quero ver você bem, servindo o reino, servindo a vida dos irmãos, transbordando os seus celeiros. Só que como é que está aqui? Porque o filho mais novo, ele só queria a benção. A hora que ele pegou, ele vazou fora. O filho mais velho também. Tinha um outro problema. Ele recebeu a herança e guardou. Qual o problema dos dois? Um foi queimar tudo que Deus deu para ele. E o outro enterrou. Deixou guardado. Não usou para nada. São dois extremos. Ou você usa errado o que Deus te dá, ou você não usa o que Deus te dá. De um jeito ou de outro está errado. De um jeito ou de outro é uma manifestação de alguma coisa que precisa ser resolvida com o Pai. Porque o Pai te confiou algo. E como você vai usar aquilo? Essa é a questão. O espírito de orfandade, ele traz algo muito sério para as nossas vidas. Quando opera o espírito de orfandade, nós não entendemos o valor das coisas. O filho mais novo, ele foi, pegou a herança, torrou tudo. O filho mais velho pegou a herança e guardou. Querido, de verdade, se eu te der 10 mil reais hoje, você vai enfiar debaixo do colchão e deixar lá. Você não tem nada para fazer com esse dinheiro. Dá 10 mil, né? Você vê. Não vira 2 dias, tanto de coisa que tem para fazer. Tem muita coisa para fazer. O cara não, foi lá e guardou. Ele não pensou em investir, ele não pensou em devolver para o pai, ele não pensou em nada. Ele só ficou lá, guardado. E o outro queimou tudo. O que eu vejo nisso? Tanto um quanto o outro não valorizaram tudo aquilo que o pai entregou na mão deles. O espírito de orfandade, ele faz com que eu não dê o devido valor àquilo que Deus confia na minha mão. O filho mais novo, no verso 21, quando ele diz assim, eu vou voltar e vou falar para o meu pai assim, pai, pequei contra o céu, pequei contra você, já não sou digno de ser chamado seu filho, me deixa pelo menos ser como empregado. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, eu não acredito que o meu pai seja capaz de me perdoar tanta besteira que eu fiz. O espírito de orfandade, ele faz com que você duvide do perdão de Deus na sua vida. Muitas pessoas estão dentro da igreja, carregando pedra de 10, 20, 30 anos atrás, porque não entendem o caráter do pai. Eu vou voltar, mas eu acho que eu não sou digno assim, entendeu? Pô, cara, vamos servir, vamos estar junto, vamos compartilhar, vamos edificar a vida dos irmãos, vamos isso, vamos aquilo. Ah não, pastor, eu não sou digno disso. Cara, o único indigno que tem na Bíblia é o capeta. De resto, o sangue faz todo mundo digno. E a Bíblia diz que ele está irremediavelmente caído. Não tem salvação para ele mais. Não tem perdão. Agora, não interessa o que você fez, ou está fazendo, ou como está o seu coração. Interessa se você entende que você pode voltar. E o Pai está pronto para te colocar no lugar de honra de novo. Porque tem gente que veio falar para mim um dia assim, meu, cara, líder de ministério, de outra igreja. A gente compartilhando sobre paternidade, ele não entendia, não entrava na cabeça dele, por causa da religiosidade. Eu falei, cara, como é que você entende isso? Ele falou, por exemplo, outro dia eu pequei assim, assim, assim. Eu falei, tudo bem. Como é que você recebe o perdão de Deus? Não, eu acho que eu volto assim, cara, igual uma escada. E aí eu vou me santificando, jejuando, orando, e eu vou subindo de novo até... Cara, você é maluco, cara. Você tirou isso? Não, eu aprendi assim. Falei, cara, te ensinaram tudo errado. Porque a Bíblia diz que quando eu me arrependo, Ele me lava, me limpa, pega tudo aquilo, joga no esquecimento, e Ele me pega e me põe de novo lá no lugar, assentado à destra de Deus, junto com Cristo. Eu tenho toda a autoridade de novo. Cara, mas eu não consigo entender isso, eu não vou levar nem uma chibatada, eu não vou tomar nenhuma sarrafada assim, nenhumazinha. Não. Ah, mas não pode, cara. Nossa, eu zoei demais.
Falei, cara, você não entende o que é graça e o que é misericórdia. O que é graça? É aquilo que você não merece, mas Deus dá porque Ele te ama. E o que é misericórdia? É aquilo que você merece, mas Deus não dá porque Ele te ama. Você merecia levar uma bem dada, mas Deus te ama tanto que Ele, não, já quero. Vamos relevar e vamos conversar para ver se Ele entende. Isso é misericórdia. Sabe o que a gente merece, querido? Tem gente que se eu perguntar, o que você merece? Você fala, eu fiz o propósito, acabou ontem, dos 20 dias de jejum lá. Eu estou meio top assim, né? Eu tenho os 9 dons e o 10 da soberba também. Então, já tenho até um dom a mais que os outros. Então, acho que eu merecia, assim, um carro zero, alguma coisa. Queridos, de verdade, a gente só merece o inferno. Pela nossa conduta, pela nossa carnalidade. O que a gente merece é o inferno. Mas Deus nos ama tanto, que Ele promete e tem tentado nos arrastar para perto dEle, todos os dias. Então não pense que você tem que ir subindo um degrauzinho de cada vez. Se arrepende, abre o seu coração e deixa Ele te levar para o lugar de honra de novo. Porque o pai aqui, ele não falou para o filho, agora você vai ficar em observação 40 dias sentado no banco, eu vou ver sua conduta, tá? E aí se você vier assim bonitinho, arrumadinho, todo culto, todo engomadinho e andar assim, ó, entendeu? E falar tudo bonitinho, andar tudo assim certinho, e não brigar com seu irmão, e fizer tudo que eu estou mandando, aí sim eu dou o anel para você. Falou nada disso. Bota o anel no dedo dele, faz o churrasco, troca a roupa, põe sandália, agora. Não tem essa, querido. Se você voltou e o pai pulou no seu pescoço e te beijou, é agora. Não interessa como você entrou, interessa que você vai sair daqui nessa pegada com Deus. Amém? Outra coisa, o filho mais velho, ele não perdoou o irmão. Porque lá no verso 30 ele fala assim, quando o pai vai falar com ele, esse teu filho que desperdiçou os teus bens, é a mesma coisa que eu chegar para minha esposa e falar assim, ó, sua filha está lá na cozinha fazendo bagunça. Entendeu a indireta? Que sua filha, tá maluco? Nossa filha. Mas ele não disse, o meu irmão voltou e desperdiçou todos os nossos bens, a nossa herança, e você o recebeu na nossa casa. Não, esse teu filho, ele está acusando o pai. Desperdiçou os teus bens. Aí, pai, como é que você vai e faz um churrasco com esse vagabundo aí que quase faliu a família? Ficou lá beijando um monte de prostituta e ficou zoando o barraco. Aí o cara volta na maior cara de pau e vai fazer tudo assim, ainda vai agradar o cara? O que ele está dizendo com a atitude dele? Eu não vou entrar nessa casa porque eu não concordo com o jeito que você conduz a casa. Eu não concordo com a sua atitude. É isso que ele está dizendo para o pai. Por que muita gente sai da igreja? Porque está dizendo para Deus e para o pastor da igreja, eu não concordo com o jeito como você conduz isso. Por isso que muita gente sai da igreja. Porque não concorda com o líder e não concorda com Deus. Querido, de verdade, até não concordar com o líder, tudo bem, mas não concordar com Deus é loucura. O maior inimigo que você pode ter é Deus. Você entende isso? Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, lá em Tiago, porque Deus, ele resiste aos soberbos. Você querer entender mais do que Deus e colocar o seu achismo acima da palavra, é soberba e presunção. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Imagina você vivendo a sua vida dia a dia e Deus fala assim, agora chega. Está muito petulante, está achando que é o cara. Espera aí, meu camarada. Imagina Deus botar a mãozinha dele e resolver dar um stop na sua vida. O maior amigo que você pode ter é Deus, mas o maior inimigo que você pode ter é Deus. Então serve dos dois jeitos. Só que como está o seu coração? Você está discordando de Deus em algum ponto? Você quer entender mais do que Deus? Você quer saber mais do que Deus? Então, querido, está na sua mão. Como está o seu coração? Esse filho, ele tinha que ter se sujeitado. Baseado no quê? No entendimento de que tipo de pai ele tinha. Se eu sei que Deus é um pai que me ama
E acima de tudo, a Bíblia diz, ele não é homem para que minta. Então Deus, ele não erra nunca. Ele sempre está certo. Para que eu vou bater de frente com Deus? Então, mesmo que eu não entenda, o mínimo que eu posso fazer por inteligência é me sujeitar e esperar para ver o que Deus vai fazer de tudo isso. Mas esse cara não, ele foi e falou, não vou nem entrar aí, porque se é desse jeito eu não concordo. Então, querido, não fique discordando de Deus, porque é o maior rolo que você pode arrumar na sua vida. Muitas pessoas, como eu disse, elas saem física e espiritualmente da casa do Pai. Eu coloquei aqui 5 pontos. Por que as pessoas se afastam do Pai? Por que as pessoas saem da casa do Pai? Por que as pessoas não querem a presença do Pai? Primeiro ponto, elas não entendem o Pai. Foi o que eu acabei de falar. O mais novo quis fazer as coisas do jeito dele. Pegou tudo e foi fazer da cabeça dele. Está cheio de gente assim dentro da igreja. Deus está falando, e a pessoa insiste em fazer do jeito dela. Querido, tudo bem. É a sua vida. É o seu relacionamento com Deus. E aí muitas vezes você vai conversar com a pessoa na palavra. Você já viu cala a boca evangélico? Porque lá fora, cala a boca funciona assim. Cala a boca, não quero saber a sua opinião. Lá fora é assim. Na igreja é assim. Beato, eu orei, cara. Tudo bem? Você orou, Deus falou, o que eu vou falar? Quem sou eu para dizer que você não orou e que Deus não falou com você? Mas muitas vezes a pessoa não orou nada. É a alma dela falando. Ela fala, eu orei. Porque ela não quer saber a sua opinião. Ela não quer te dar o direito de chegar na palavra. Vamos conversar na palavra. Não, eu orei, Deus falou. Então tá bom, querido. Faz do seu jeito. Depois a gente junta os cacos, junta tudo, cola tudo. Pega o super bonder lá, cola tudo e vamos de novo. Até a próxima quebrada. Muitas pessoas saem porque não entendem o Pai. Segundo ponto, porque nós buscamos amor, aceitação, aprovação e prazer, que são manifestações da nossa alma, não no Pai, mas de outra forma. Exemplo, o mais novo foi buscar amor, prazer em outros braços, não no do Pai. O mais velho foi buscar realização e prazer no trabalho. Se enfiou no campo, mas não ficou perto do Pai nem um minuto. Todo ser humano busca isso. Isso é psicológico. Amor, aceitação e aprovação. Todo mundo precisa disso. E nós buscamos isso em tantas coisas e não buscamos no Pai. A Bíblia diz, Ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte do prazer, da realização. Ele é aquele que nos completa, que nos sustenta. A Bíblia diz, na sua destra há riquezas e transborda alegria. Tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que a minha alma anseia está em Deus. Mas eu quero satisfazer a minha alma, a minha carne, a minha vontade, o meu coração, e não busco realização em Deus. E aí quando está só o caco, eu lembro de Deus. Anteontem uma pessoa me ligou. Lincoln, tudo bom, tal? Nossa, quanto tempo que a gente nos fala. 1 ano, sei lá mais, que eu perdi o contato. Não, estou te ligando porque meu pai está internado, vai fazer uma cirurgia de urgência, está arriscado até morrer. Eu sei que vocês são mais chegados de Deus, então ora aí por nós aí. Falei, tudo bem, a gente ora. Mas é uma pessoa que já esteve na presença de Deus. Foi buscar aceitação, aprovação, realização. Foi satisfazer outras vontades, outros desejos. Só que foi e não voltou. Se perdeu de uma vez. Falei, você sabe que Deus, você precisa ainda voltar. Não, eu sei, outro dia a gente conversa. Mas ora aí. Tá bom, eu oro. Mas e aqui, como é que tá? Esse é o grande problema. Busca em tudo. E aí quando está no caco, busca Deus. De verdade, queridos, na maioria das vezes, a nossa última opção deveria ter sido a primeira. Esse é o nosso problema. Pastor, mas a Bíblia é um livro de milagres. Não é. A Bíblia é um livro de princípios. E por não seguir os princípios, nós precisamos de um milagre. Se você seguir o princípio, você nunca vai precisar de um milagre.
Porque vai funcionar sempre redondinho. Ah, mas Deus se afastou. Não, Deus ele continua no mesmo lugar. Nós é que saímos debaixo da cobertura dele. A Bíblia diz: os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Então nós é que nos afastamos. Por que nós saímos da casa de Deus? Da casa do Pai? Como eu já disse, porque nós não entendemos o irmão. Aqui um irmão não queria entender o outro. Estava uma briga só. Não fala com o outro, não vou entrar, vou embora para longe. Não é mais fácil sentar e conversar? Não é mais fácil você abrir mão de alguma coisa? Falei com uma pessoa essa semana. Quem ganha a guerra não é o Senhor da guerra. A Bíblia diz que quem ganha a guerra é o príncipe da paz. Sabe quando você ganha no reino de Deus? Quando você solta a corda. Fica igual um cabo de guerra, os dois bobos puxando. Um querendo ser mais forte que o outro. Dois irmãos na maior treta dentro da igreja. Um não fala com o outro, não fala com o outro, e fica julgando o outro, criticando o outro. Você quer ganhar, querido? Deixa o outro ter razão. Solta a corda. Meu, relaxa, deixa que Deus é juiz, Ele cuida de tudo. Mas para de brigar com o irmão. Senão daqui a pouco, por causa de treta com o irmão, ninguém vem mais na igreja. Ah, o irmão lá, briguei com o Taca, eu não vou mais na igreja. Cara, você brigou com o seu irmão, e que culpa que seu pai tem disso? Nada. O primeiro que leva a bucha é Deus. Você já reparou? Largou da namorada, não vai mais na igreja. Perdeu o emprego, não vai na igreja. Brigou com a mãe, não vai na igreja. Roubaram o carro, não vai na igreja. Não estou falando da igreja. Porque aí o problema é com Deus. Não quer mais saber de Deus. Cara, e o que Deus tem com isso? Vai resolver suas coisas. Vai sentar com as pessoas e conversar. Vai se entender com o seu irmão. Mas por isso você vai se afastar do seu pai? De jeito nenhum. Isso é espírito de orfandade. Consequentemente, quando nós temos essa atitude, é porque nós não temos senso de família. O espírito de orfandade, ele faz com que nós não tenhamos senso de família. Então, gente, de verdade, se eu chamo você de irmão, cara, que raio de irmão é esse? Que parece mais, sei lá o que, entendeu? Se eu chamo de irmão, eu nem me importo com você. Eu não estou nem aí com você. E você é o primeiro que eu bato. De verdade, lá em casa nós temos uma regra. Um cuida do outro. Irmão tem que ser irmão o tempo todo. Uma cuida da outra. A gente desde pequeno ensina isso. Uma defende a outra, uma está junto com a outra. Não troque a sua irmã pelos seus amigos, que só vão e vêm. Porque os amigos eles vão e vêm, mas o irmão ele fica. O amigo, você está com ele, daqui a pouco ele vai embora para a casa dele. Quem fica? É o irmão. Então, respeite o seu pai e a sua mãe. Ame o seu pai e a sua mãe. E, acima de tudo, ame o seu irmão e a sua irmã. Porque, no fim das contas, quem está junto sempre é o irmão. Então, em que nível você chama o irmão de irmão? E em que nível você entende isso de verdade? O quanto o seu irmão de verdade é seu irmão? O quanto vale a vida dele para você? Não tem senso de família. Outra manifestação, quinto ponto, do espírito de orfandade, se chama isolamento. Desconectado. Isso é um grande problema dentro da igreja. Pessoas que frequentam somente, vão e vêm, mas estão totalmente desconectadas daquilo que Deus está fazendo através da igreja. Pessoas que se isolam. Gente que pode estar dentro de um shopping lotado, mas está sozinho. Porque é solitário na sua alma. Porque é doente na sua alma. Está no meio da multidão, mas está sozinho. Está se sentindo sozinho. Porque essa é uma manifestação de isolamento que o espírito de orfandade traz. Provérbios 18:1 diz assim: o que vive isolado busca o próprio desejo e levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Pessoa desconectada, pessoa que vive isolada, para mim é nitidamente uma manifestação do espírito de orfandade. Porque Provérbios diz: aquele que vive isolado, ele busca a satisfação da própria alma
e se levanta contra a verdadeira sabedoria, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdadeira sabedoria. Tiago fala isso, que a sabedoria que vem do alto, ela é divina, mas a sabedoria do nosso entendimento, a Bíblia diz lá em Tiago 4, ela é carnal, humana e diabólica. Então, queridos, nós temos que pensar, raciocinar, questionar, mas tudo isso que o nosso coração manifesta, nós temos que passar pela palavra, porque senão é animal e diabólica a nossa decisão. Ela não é divina, ela não é uma sabedoria verdadeira. Então, o isolamento, para mim, é uma característica, não só para mim, biblicamente falando, de uma manifestação do espírito de orfandade. Como eu disse já, conversando outro dia, se você se coloca, falando da minha paternidade aqui em relação à igreja, se você se coloca a uma distância que a vara e o cajado não alcançam, eu não posso fazer nada por você. Eu só posso te ajudar se a gente estiver perto, se a gente estiver conectado, se a gente estiver se relacionando. Porque existe hoje faculdade à distância, ensino à distância, mas de verdade, tirar carrapicho à distância eu nunca vi. Não tem isso. Pastoreio à distância eu não conheço. Por isso que eu não sou muito a favor de você, de repente, ofertar no ministério, assim, no sentido de aplicar todo o seu investimento no ministério televisivo. Porque aquele cara nunca vai chorar com você, te pegar no colo, pôr a mão na sua cabeça e cuidar do seu casamento. Ele nunca vai fazer aquilo. Então você pode sim semear, ofertar, mas de verdade, todos os seus recursos investidos nisso, eu não acredito que isso seja lógico, biblicamente falando. Também não quero que você invista tudo em mim não, tá querido? Não estou pedindo nada não. Estou só dando um exemplo aqui, de relacionamento. Outra questão, o mais novo, ele usou a herança para satisfazer a sua vontade, e o mais velho guardou. Muitas vezes nós só buscamos aquilo que Deus tem nas suas mãos, não buscamos a face de Deus, porque nós só queremos realizações. Ou outras vezes nós ficamos como o mais velho, só guardando, retendo algumas coisas. E normalmente, pessoas que retêm, no sentido de reter tudo, sabia que você pode reter até a palavra? João diz assim lá em Apocalipse, o anjo veio e me mostrou um livrinho. E ele me apresentou o livrinho e ele disse, come. Eu comi. Enquanto estava na minha boca era doce como mel, mas quando desceu ao ventre era amargo. Sabe o que está dizendo esse texto de João? Deus, ele te dá o livrinho, ele te dá a palavra, para você saborear a palavra. Mas se você guardar dentro de você, você vai ficar só retendo. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Você precisa compartilhar aquilo que Deus te dá. Você precisa da unção do Facebook na sua vida, sabe? Você curte quando Deus fala com você e você compartilha depois. É assim que funciona o Evangelho. Você curte, compartilha, curte, compartilha, curte, compartilha. Não só na sua linha do tempo, na do amigo também. Entendeu? Você vai e compartilha na vida de alguém. E aí você vai multiplicando a palavra. Você vai multiplicando o efeito do Evangelho. Agora essa você vai guardar. Unção do Facebook. Aí Deus olha e você vê ele assim, ó, joinha. Deus assim, ó, gostei. Mãozinha de Deus assim. Aí se você não compartilha, ó, para você. Vai ficar só retendo, vai ficar um obeso espiritual. E não compartilha com ninguém. O espírito de orfandade, ele traz uma outra coisa muito séria para a nossa vida. Assim como o filho mais velho foi para o campo, se enfiou lá e não buscou o relacionamento com o pai. E o filho mais novo procurou um monte de mulheres, prazeres e tudo isso que a gente já falou. Mas o que eu vejo na vida desses dois? Uma coisa muito séria. A busca de segurança e satisfação pessoal. Ela faz com que eu tenha escolhas sem pesar as consequências. Isso é um grande problema do espírito de orfandade. De você não ver a Deus como Pai e não valorizar
a presença simplesmente do Pai faz com que eu tenha escolhas sem pesar a consequência. Eu preciso ser realizado, então eu vou sair e quebrar tudo. Ou eu vou ficar e não vou quebrar nada. Vou ficar na minha, quero saber, tem nada com isso, não quero saber o que está acontecendo. Busca só o próprio interesse e não pesa a consequência. Qual é a consequência de sair e quebrar tudo? Deu tudo errado. Qual a consequência de ficar e não quebrar nada? Paralisia espiritual. É um peso morto dentro da igreja. Não serve para nada. Só está lá dentro da casa, mas não tem nenhum pingo de relacionamento com o Pai. Então, de verdade, queridos, nós temos que ter uma atitude. Como eu li o texto semana passada, quando fala de João Batista, da vinda dele, da manifestação do Espírito, fala que é para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para converter o coração daqueles que não conhecem a Deus e preparar para o Senhor um povo bem disposto. O que nós precisamos ser? Um povo bem disposto para Deus. Pastor, tem que vir faxinar a igreja e tal, limpar os vidros. Não, querido, bem disposto para Deus. Agora, o que Deus vai pedir para você servir no reino dele, aí é outra história. Mas a questão é, existe uma indisposição por causa de uma falta de entendimento. E é legal porque isso não é só aqui na nossa igreja, não. Isso é uma coisa, uma doença que está na igreja do mundo. Sabe a igreja Sade Black, do Rick Warren? Quantos membros? Sei lá, acho que 40 mil. 40 mil membros. Estava lendo um artigo que ele escreveu. Pensa numa igreja de 40 mil membros. Monstro a igreja. Super top em todos os aspectos. Funciona igual um relógio. Tipo a Lagoinha, PIB. Padrãozão a igreja. Ele fez uma convocação para a igreja para fazer o evangelismo numa tarde. E ele foi, tem 40 mil membros, eu avisei no culto de domingo. No outro sábado vai ter pelo menos 5 mil pessoas aqui. Ele foi, abriu a igreja, mandou imprimir material, pá. Chuta quantos apareceram? 18 pessoas para fazer evangelismo. 40 mil membros. Apareceram 18 pessoas para fazer evangelismo. Não, já assim, estava bom, né? Apareceu 18. Lá na PIB, nós estivemos lá fazendo curso, começo do mês, o líder de jovens deles, não lembro da quantidade, mas o Alê sabe exatamente, 1000 jovens. Eles têm 1000 jovens, de 14 a 35 anos, jovens adultos solteiros. Esse contexto tem 1000 pessoas. Eles fizeram uma reforma lá e chamaram a galera para pintar os pallets. Chuta quantos apareceram? 8. De 1000 foram 8. E dos 8, só 6 trabalharam. 2 ficaram batendo papo, jogando conversa fora e embromation, sabe? Pega o rolinho, vai tomar água, vai dar uma volta. Só 6 trabalharam. É o Rodrigo. Queridos, isso é uma doença que existe na igreja. Semana que vem nós vamos começar a reforma aqui da igreja. Eu vou postar no Facebook. Eu não vou me estressar. Eu não vou nem contar. Porque quem convence é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não convencer ninguém, eu não vou tentar. Eu vou vir nos dias que eu marcar, eu vou abrir e vou fazer o que der para fazer. Então assim, está na sua mão, na sua resposta. Você vai estar afim ou não. Verdade, se o Rick Warren conseguiu 18, eu não vou nem arriscar, entendeu? Eu vou postar lá os dias e horários e vou esperar ansiosamente no Senhor, para Ele atender o meu clamor, entendeu? É o que a Bíblia fala, o reino de Deus é semelhante ao homem, que vai, planta semente, e não sabendo ele como, vai dormir, e no outro dia ela brota. Eu vou só plantar a semente e vou dormir. Se brotar alguma coisa no outro dia, glória a Deus. Entendeu? Então já fica a dica aí, como diz a minha amiga Paula. Entendeu? Você dorme com essa aí.
mas buscar alguma coisa que me traga segurança. Sabe aquela música que a gente cantava na época que a gente não conhecia Jesus? Isso é o pessoal da minha idade para mais, né? Daquele grupo lá que usa a camisa daquele time. Que é aquela musiquinha assim, eu só quero saber do que pode dar certo. É o evangelho hoje. O pessoal só quer saber se der certo. O cara só entra no jogo se tiver 45 do segundo tempo e ele estiver ganhando de 3-0. Aí não, então agora eu vou. Agora sim. O pastor já pintou a igreja inteira sozinho, concretou o fundo, derrubou o muro. Falta só ir lá apertar o parafuso da maçaneta da porta. Agora eu vou. Agora eu vou lá. Então assim, agora já fechou tudo. É só ir lá e apagar a luz, entendeu? Então eu vou. Querido, tudo na vida requer esforço. A única coisa na Bíblia que nasceu grande fez zica. Foi Adão. A única coisa que nasceu grande deu errado. Fez bobagem. Por isso que o segundo Adão, Deus mudou a estratégia. Falou, não, primeiro já fez besteira, agora vamos mudar a estratégia. Vamos criar um processo agora. Vai nascer de uma virgem e vai crescer em estatura, graça e conhecimento. Depois eu mando para o deserto e aí começa o ministério. Nasceu grande. A única coisa que nasce grande é monstro. Assiste aquele filme do japonês lá que destrói os prédios lá. O monstro, só o monstrão grandão. Só nasce grande é monstro, querido. O resto todo tem que ir crescendo, devagarzinho. E vai adquirindo maturidade, conhecimento. E aí Deus vai usando. E aí Deus vai promovendo. Tudo dá trabalho. Você vai lá na PIB fazer um curso, dá vontade de morar lá. Os caras são top em tudo. Excelência em tudo. Só que eles têm 70 anos de existência. Faz 15 anos que eles estão quebrando pedra para chegar onde chegaram hoje. Estão mudando muito ainda. Você vai na Lagoinha, quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Só que eles têm 50 anos de existência. E o pastor lá, o pastor David, conversando um dia lá, ele falou, querido, a Lagoinha começou numa garagem. Cabia 8 pessoas. Que eram aquelas portas antigas de madeira de abrir, que não tinha porta de ferro. Há 52 anos atrás. Era uma garaginha. Começou com 8. Do tamanho daquele negócio ali, ó, onde estão os bancos na entrada. Hoje nós conseguimos chegar em algum lugar. Então, começa pequeno. Tudo dá trabalho. Davi teve um exército monstro, que foi o exército que conseguiu conquistar todo o território, que cumpriu aquilo que estava na profecia. Só que primeiro ele ficou lá na caverna, discipulando os caras. Pegou só os lixos que ninguém queria. Vem aqui, vou contar das minhas experiências com Deus. Ver o exército pronto é fácil, agora ficar lá na caverna ninguém quer, né? Essa é a parada. Ficar lá quebrando pedra ninguém vê. Só quer ver o exército bombando e quebrando tudo. Tudo dá trabalho. Tudo é um processo de crescimento. Deus conta com você nesse processo. Foi o que eu falei com o irmão e com outro irmão essa semana. Falei, cara, por que a gente está conversando? Eu estou compartilhando coisa do reino, eu estou te alinhando. Porque assim como tem uma linhagem espiritual através da minha vida, Deus vai levantar uma descendência através da sua. Deus vai começar a levantar os seus filhos espirituais. Então você tem que entender isso. E você tem que ter maturidade para cuidar daqueles que Deus vai levantar através da sua vida. E isso, queridos, é Bíblia. Todos vocês, no nível de maturidade, Deus vai começar a levantar pessoas para vocês cuidarem, para vocês serem usados para edificar a vida das pessoas. Então vocês precisam ter essa maturidade. Esse é um processo de crescimento. Mas quem não quer crescer, ou quem só quer crescer até onde acha que está bom, no seu entendimento raso, é egoísta. O espírito de orfandade, ele faz isso. Ele traz um egoísmo para as nossas vidas. Aí, essa altura da pregação, você já está desanimado. Você está olhando e falando, cara, eu acho que eu sou tudo isso, ou uma boa parte disso que a gente ouviu aí. E você pergunta para mim, tem jeito de eu ser filho? Tem. Abre lá em Romanos 8. Romanos 8, do verso 15 ao 17, diz assim:
pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Existe o espírito de orfandade? Existe. Mas se você entender, querido, como a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações, e que Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas quando nós entendemos quem é Deus e o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, nós entendemos que o Espírito Ele vem sobre nós com o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, e não está mais sobre nós o espírito de escravidão, do pecado, da mentira, da morte, que você pode, pela fé, se colocar diante de Deus hoje e falar: Deus, existem sim coisas que ainda atrapalham o meu crescimento, existem sim práticas como a do filho pródigo, que querem me levar para o isolamento, mas hoje eu me arrependo, porque eu entendo que o Senhor me adotou, me enxertou na videira que é Cristo, e eu quero mudar a partir de hoje. Esse espírito está sobre a sua vida hoje, querido. Não o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual você pode dizer: Paizinho querido, toca na minha vida, me toma hoje, muda a minha vida. Eu quero estar mais perto, eu quero um anel no meu dedo, eu quero uma sandália nos meus pés, eu quero uma nova roupa, eu quero uma festa no céu, porque praticamente eu já estava morto, mas agora eu voltei, e eu quero reviver. Você pode ser esse filho que de repente está longe de Deus em alguma área da sua vida, mas você também pode ser o filho mais velho, que talvez não concorde como Deus faz algumas coisas, ou talvez tenha uma treta com o irmão mais novo, que precisa ser resolvida, que você não concorda com o irmão. Sabe, irmãos, eu nunca esqueço de uma palavra que o Beto pregou uma vez. A arca era um lugar horrível, fechado, escuro, fedido, cheio de bicho gritando, fazendo cocô um em cima do outro, uma nojeira, e só tinha uma janelinha, que o cara tinha que recolher o cocô com o balde, subir aquela escadinha para jogar o cocô para fora. Devia dar vontade de sair correndo de lá de dentro. Só que a hora que você abre a janelinha e olha lá fora, é só morte. Lá fora é muito pior do que dentro. Então o seu irmão pode te irritar. É uma bicharada dentro da igreja, um diferente do outro. Um jogando cocô no outro às vezes também. Igual dentro da arca. Tem hora que é um fedor só. Tem hora que dá vontade de você sair correndo. Mas eu garanto para você que lá fora é só morte. Eu te aconselho a se consertar com seu irmão, suportar os bichos estranhos que tem dentro da igreja, que aparecem às vezes, porque o único lugar que tinha vida era dentro da arca. Então, querido, até que o Senhor venha, se acerte com seu irmão, suporte a bicharada gritando. Não é porque o jardim tem espinho que você não vai querer ficar no jardim. O jardim tem espinho, queridos. O jardim de Deus tem espinho. Porque é um jardim, todo jardim tem. O espinho só serve para mostrar o lugar que você pode tocar ou não. Onde tem espinho, você não toca. Deixa que Deus se vira com o espinho. Mas não deixa de ficar no jardim por causa disso. Você entendeu? Você precisa entender que o espírito de adoção, esse que a Bíblia diz, o espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Foi isso que o filho entendeu. Eu estou aqui passando fome, eu estou aqui sofrendo, mas eu vou voltar. Porque eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar fome, eu não quero mais ficar longe do meu pai, eu vou voltar. Eu quero ficar perto do meu pai. Então, querido, hoje é dia de você voltar para perto do pai. Eu não sei em que áreas do seu coração, da sua vida, você se afastou dele. Eu não sei o que talvez tenha roubado a presença dele, da sua vida ou talvez de alguma área, mas é tempo de você voltar hoje. É tempo de você olhar e falar: eu vou voltar porque meu pai é um facilitador. A hora que ele me ver voltando, ele vai correr, ele vai me abraçar, ele vai me beijar, ele vai me pegar no colo, ele vai cuidar das minhas feridas, ele vai cuidar da minha vida. O anel, ele fala de filiação. A sandália fala de não ser mais escravo.
Mas para mim, se você não guardar mais nada dessa pregação, se amanhã você não lembrar de nada do que eu estou falando, eu só quero que você lembre de um versículo. O verso 32. Que o pai fala para o filho mais velho assim: mas era justo que nós nos alegrássemos, ficássemos felizes, porque o seu irmão ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A única coisa que eu quero que você guarde é isso, querido. Que o desejo maior do coração do pai era: para com isso, vamos entrar. Independente do seu achismo, independente de tudo que aconteceu, mais importante do que tudo isso é vocês estarem comigo. Eu quero vocês perto, eu quero cuidar de vocês, eu quero que você se acerte com o seu irmão. Vamos entrar, filho. Mais importante do que a bênção que gastou, do que a bênção que guardou, mais importante do que estar longe, do que não entender e não concordar com o pai, é estar dentro da casa do pai, estar junto do pai e estar junto dos irmãos. Porque isso, querido, é reconciliação. Isso é a manifestação da graça e da misericórdia do Pai sobre as nossas vidas. É como a Bíblia diz naquela parábola: olha, a quem amou mais? Aquele que perdoou muito? Aquele que perdoou pouco? Não, aquele que perdoou muito. Jesus questiona. Então, de verdade, aquele que perdoou muito, ele amou mais. Mas a gente pega essa parábola e lembra da outra, que Jesus fala assim: um certo homem foi e o juiz perdoou a dívida dele de 10 conto. E aí o outro, ele encontrou com o cara que devia R$2 para ele. Ele teve uma dívida de 10 perdoada e ele não perdoou do outro, que era bem menor que a dele. E aí o juiz chega e fala: cara, você é mau, porque eu perdoei a sua dívida enorme e a dívida do outro, que é pequena, você não perdoa. A Bíblia diz: como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então, que tipo de evangelho a gente tem vivido? Que o espírito de orfandade tem atrapalhado o nosso crescimento? Que conceito de Deus nós temos? Que características de Deus que nós não temos absorvido na nossa vida? De ser cuidador, de amar, ser compassivo, perdoador, de encurtar o caminho, de facilitar as coisas para o irmão. Por causa da nossa atitude, por causa da nossa alma doente, muitas vezes nós não conseguimos ver a Deus. Nós ficamos nos detendo só nas mãos de Deus, naquilo que Deus pode dar, mas esquecemos de quem Deus é. Nós só conseguimos ver a bênção, o nosso próprio interesse, mas não conseguimos ver o rosto do Senhor. Não conseguimos olhar no Senhor face a face, que é isso que Ele quer. Então, querido, de verdade, pese o seu coração. Se há alguma manifestação do espírito de orfandade na sua vida, se arrependa. Seja curado hoje. Não culpe a Deus pelas suas limitações. Não culpe o Pai pelas suas decisões erradas. Não cobre de Deus por atitudes que você mesmo tomou sem consultá-lo. Mas entenda que mesmo tendo errado em algumas coisas, Ele está pronto para te restaurar hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Deus. Nós rejeitamos todo espírito de orfandade nas nossas vidas. Toda manifestação, Senhor, que não é uma direção do Teu Espírito. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti, Pai. Tudo aquilo que a nossa alma, o nosso coração, como esse filho que foi para longe do Pai, mesmo estando dentro da casa, que não perdoou o irmão, ou como esse irmão que foi para longe, sem considerar o relacionamento com o Pai. Deus, nós tiramos todas essas coisas do nosso coração. Nós nos arrependemos e Te pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre nós. Nós queremos, Deus, ver o Senhor como um Pai que nos ama, que está pronto, Senhor, para restaurar todas as áreas da nossa vida. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha sobre nós essa noite e tire tudo do nosso coração que não tem Te agradado. Que nós sejamos transformados, Pai. Que nós não sejamos mais escravos da nossa alma, da nossa vontade, do nosso querer. Que acima de tudo, Pai, prevalece a fé, a esperança e o amor. Ainda que nós não tenhamos mais fé, ainda que nós não tenhamos mais esperança, nós queremos essa noite nos mover pelo amor, Pai.
entender o amor da cruz, o amor do Senhor que está sobre nós e que nós precisamos, Pai, estar perto de Ti, Deus, em nome de Jesus.